Graças e paz, bom dia, começando, devocional, mais um devocional, vamos à palavra do Senhor, em nome de Jesus, que está no livro de Hebreus, capítulo 6, só alguns versículos, a nossa meditação, como sempre, que diz assim: pelo que deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas da fé em Deus e da doutrina do batismo e da imposição de mão e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, se isso faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e fizeram participante do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e a virtude do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim como eles de novo crucificaram o Filho de Deus, expondo ao vitupério ou ignomia, palavra aqui, Espírito Santo nos nossos corações nessa manhã, uma palavra um pouco dura, para aquelas pessoas que, para aqueles servos que se desviam, para aqueles que se cometem apostasia. Então, uma palavra muito dura, e às vezes eu ficava pensando no meu coração sobre essa palavra, aquelas pessoas que se afastavam da presença de Deus por algum motivo, embora não deve existir nenhum motivo para isso. E a palavra, ela vai dizendo assim: e da doutrina e do batismo e da imposição das mãos, porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial. Então, aquelas pessoas que já foram experimentadas do batismo nas águas, se converteram ao Senhor, aquelas pessoas que já foram participaram do Espírito Santo, provaram do Espírito Santo e recaíram, seja de novo renovado, E ela vai dizendo aqui, porque é impossível que já alguma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, fizeram, participando do Espírito Santo, como já havia dito, e provaram da boa palavra de Deus, a virtude do século futuro, E a gente vê que muitas coisas que o Espírito Santo está querendo falar no nosso coração aqui, também se refere ali a quando, talvez, se refere quando ali Paulo se refere à igreja de Coríntios, Coríntios capítulo 1, versículo 1 Coríntios 11, disse o seguinte: a ceia do Senhor, aonde ali, vamos abrir lá para a gente ver direitinho, para não ficar só nas minhas palavras, diz assim, 1 Coríntios 11, falando da ceia do Senhor. Geralmente a gente cita muito do 23 em diante, porque eu recebi do Senhor e também nos ensinei, mas lá no 30 diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, E você vê que o apóstolo Paulo, ele combatia, nas suas pregações, a doutrina de demônios, combatia a idolatria dentro da igreja, e a igreja de Coríntios era uma igreja que estava caminhando por um caminho que não deveria caminhar, o caminho da idolatria, por um caminho da desorganização. Então, aqui na ceia, o apóstolo Paulo, ele organiza a ceia, até porque a ceia ela estava indo por um caminho que não deveria ir, Ali estavam existindo pessoas que beberrão, as pessoas praticando grutunaria, e o apóstolo Paulo combatendo isso, idolatria,
E aqui ele chama a atenção dos irmãos: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, imundos que dormem. Por que não citarmos até Judas Iscariote, né? Que, não sei se os irmãos lembram, ali na ceia do Senhor, né? Participante da ceia do Senhor, junto com os apóstolos, junto com os servos de Deus, e ali no partir do pão, ali no beber, né? Na ceia do Senhor, do cálice, você vê que ele estava ali no meio dos discípulos. Jesus sabia quem era Judas Iscariotes, que era o traidor, que ia se apostatar da fé, né? Então, o que aconteceu? Os discípulos não perceberam, né, quem era o traidor, mas Jesus sim. Então, isso nos dias, trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes, dentro do templo, dentro da casa de Deus, tem pessoas que estão dessa maneira, né? Agora, vale a pena a gente ressaltar outra palavra também do apóstolo João, né? Que ele fala da oração, que nós devemos orar, né? E tudo em oração nós alcançamos, nós almejamos a eficácia da oração, né? Nós devemos orar para aqueles irmãos que estão caídos, para aqueles irmãos que de alguma maneira se afastaram da presença de Deus, né? Embora agora tem uma diferença daquele que caiu por algum motivo, embora, como eu disse, não deve ter nenhum motivo, porque o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez para que você se afastasse do caminho dele, entende? Então Cristo só fez coisas boas por nós. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. Então Cristo só fez coisas maravilhosas e nos deu vitória sobre vitória. Então o João, 1 João capítulo 5, alguns versículos diz assim: a eficácia da oração. Está escrito assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esse sabemos que nos ouve, tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar ao seu irmão, e o pecado não é para a morte, orará a Deus e dará a vida àquele que os pecado para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Entende, irmãos? É triste isso, porque, como eu acabei voltando lá, Judas Iscariote, né? E é difícil você identificar uma pessoa que, quando ele comete apostasia, é difícil, porque muitas pessoas ainda, eu falo de mim mesmo, né? Não está inteirado na palavra, ou até mesmo não busca a Deus, né? Então o que acontece? Essas pessoas às vezes se infiltram no meio de nós e é difícil a gente identificar, e essas pessoas cometem apostasia, e a apostasia é terrível. Diz aqui a palavra que nós não devemos orar. Nós não oramos por aquele irmão que está afastado, nós vamos lá e às vezes conseguimos pelo Espírito Santo resgatar ele da presença de Deus, por esse nós oraremos. Mas por aquele que comete apostasia, aquele que se desvia por um caminho, que é um caminho que não deve ir, que é tirar a igreja do foco, né? Ele tem a característica de um servo de Deus, de um mestre, ele tem a característica até de um bom pregador, fala, né, das coisas de Deus, mas não combate o pecado. Muito pelo contrário, no seu coração está posto o que no teu coração? O desejo de crescer com riquezas, né? Então é difícil você identificar uma pessoa assim, mas eu peço a Deus que nessa manhã nós, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, Ele possa estar nos dando capacidade e nos está dando definição para que possamos discernir através do Espírito Santo essas pessoas que cometem apostasia, né? E como diz aqui a palavra, espero que nós cometemos isso, e em nome de Jesus vamos orar, né? Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, fala nos nossos corações essa manhã através do Espírito Santo, ó Deus, aqui no livro de Hebreus, ó Deus, nós entendemos que
nós devemos estar orando, Deus, sempre orando, porque conseguimos alcançar através da oração as petições, né? E o Senhor tem nos ouvido, sim, ó Deus. E orar pelos nossos irmãos para que não caiam, e aquele que cair, a gente estender a mão para poder tirar aquele irmão daquela situação. Mas Deus, é tão triste a gente ouvir através da Tua palavra que nós não deveremos orar para aquele irmão que comete apostasia, ó Deus, e que o Senhor possa, Senhor, estar sempre, Deus, através do Teu Espírito Santo, nos ensinando, ó Deus, para que nós não venhamos cair, ó Deus. E em nome de Jesus nós somos gratos a Ti por tudo. Amém e amém.